Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui com os irmãos essa noite. Muito feliz porque eu já cheguei ali na rua e eu já pude sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, né, irmãos? Como a irmã cantou aqui, se está respirando é porque tem vida. Enquanto tem vida, a gente não pode desistir de lutar. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus já está preparando surpresas para a crente aqui essa noite. Tome posse, saia daqui com a sua vitória, declare em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos hoje. Domingo eu não pude estar. O Bernardo tinha uma prova em Resende, nós fomos para lá cedo e cheguei em Barra, já era 15 para as 8 da noite, mais ou menos. Não deixei ele de ônibus porque tinha horário de portão fechar, então, né, imprevistos acontecem. Muitos lá não conseguiram entrar para fazer a prova, mas a gente pôde levar ele, pôde esperar e trazer. E eu louvo a Deus porque tudo correu bem, tudo deu certo. E eu sei que o culto aqui também foi uma bênção. Eu tenho certeza disso, que Deus se fez presente aqui. Eu peço aos irmãos para abrirem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler nós vamos ler o versículo 1º, 2º, 3º somente. O tema, né? Mulheres guerreiras. E nós somos guerreiras mesmo, né, irmãos? Porque eu só conheço um ser que dá conta do fogão, da máquina, do marido no telefone, da criança fazendo bagunça. Só a mulher faz tudo isso, né? Então nós já somos guerreiras mesmo. 2 Reis, capítulo 5, fala sobre Naamã e a cura da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dara livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Era esse varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Até aqui, irmãos. Essa passagem nos conta a respeito de Naamã, um homem de grande vitória, chefe do exército da Síria, um homem valoroso, como nós já lemos aqui. Mas apesar de todo esse poder e autoridade, com certeza Naamã era infeliz. Porque, como nós já lemos aqui, Naamã era leproso. E naquele tempo, a lepra era uma doença terrível. Não havia cura. E o fim de quem tinha a lepra era apodrecer em vida. Não tinha tratamento. Ele apodrecia até morrer, isolado da sua família, isolado das pessoas, porque não tinha tratamento. Mas mesmo passando por isso, Naamã vai para a guerra. Se puder me ajudar aí. Mas mesmo passando por isso, Naamã vai para a guerra. Ele esconde as suas feridas e ele vai para as batalhas. Naamã é mais um homem guerreiro que a Bíblia nos conta. Mais um homem de guerra que a Bíblia faz menção. Mas essa noite eu não quero falar de Naamã. Eu quero falar dessa menina. A Bíblia fala somente que ela era uma menina israelita. Que se não fosse, irmãos, essa menina, a história de Naamã não estaria aqui na Bíblia. A história desse homem guerreiro de batalha, ela não vai para a Bíblia por causa das suas vitórias, da sua força, mas vai por causa de uma menina anônima. Nós não temos aqui o nome, nós não temos a idade dela. E eu posso te falar essa noite que tem gente que só vai ter história por causa de mim e de você. Tem gente que só vai viver milagre por causa de mim e de você.
Você pode ter sido chamado para mudar a história de alguém. Tem gente que ia ser esquecido, mas Deus vai dar livramento. Tem gente que ia perder, mas Deus vai dar vitória. Tem gente que estava doente, mas Deus vai curar. Tem gente que Deus vai salvar por causa de mim e de você. A Bíblia não diz que ela era uma mulher forte, guerreira, uma mulher de guerra, não. A Bíblia diz que era uma menina, mas uma menina cheia de ousadia e de fé. E eu digo para você, se levante, porque Deus vai te usar para mudar a história de alguém. Como Deus usou essa menina. Uma menina sem nome, não diz quem ela era, não diz como ela foi educada, não diz quem eram os seus pais, mas ela foi levada para uma casa para mudar a história de alguém. Amém, irmãos? E você e eu chegamos até aqui para mudar a história de alguém. Deus não trouxe a mim e a você até aqui, não nos sentou nesse banco, irmãos, à toa. Você está aqui porque Ele vai te usar para mudar a situação de alguém. E a Bíblia diz que ela é levada, a Bíblia diz que ela é arrancada. Ela não foi convidada por Naamã para ir. Não, ela foi arrancada. Ela foi tirada da sua família. Ela foi tirada dos seus pais. Ela foi tirada dos seus amigos. Ela foi tirada do seu povo. E ela foi levada para uma terra que ela não conhecia. Uma casa que ela não tinha intimidade com ninguém. E vai ser escrava, sendo levada como um troféu de guerra vencido. Mas mesmo sendo levada cativa, ela tem algo dentro dela que não tiraram: a sua fé. Não calaram a sua boca. E mesmo em terra estrangeira, ela continua viva. Então, enquanto você está respirando, você está vivo. Você pode estar pensando: já tentaram me calar, já tentaram me parar, me fazer desistir, desacreditar que é possível. Ah, Luciana, você não sabe as circunstâncias que eu passo, que eu vivo, que me fazem desanimar, que me fazem questionar a Deus por quê. Mas Ele te diz nessa noite, que você continua vivo, que você continua viva, respirando. Porque se tem uma coisa, irmãos, que crente aprende, é não parar, é não morrer diante das lutas, é não parar diante do mar vermelho. Se tem algo que crente aprende, é que fornalha é para crente andar, que cova dos leões é para crente adorar. Mas cova dos leões é para passar a noite adorando, irmãos. E o que o céu está querendo te dizer, o que o céu está me dizendo essa noite, é que esse cativeiro não é para te parar. Não é para você se lamentar. Não, não, irmãos. O céu está te perguntando: a tua força acabou? Mas a minha mão te sustenta nesse tempo de cativeiro. A tua esperança acabou? Mas a mão que te colocou lá é fiel para cuidar da tua estadia neste lugar que você se encontra. Ela é levada cativa. E lá ela vai perceber na casa dele a doença que ele carrega no corpo. Ela olha e ela vê as feridas de Naamã. E ali ela vê quem realmente é Naamã. Lá fora um homem de guerra, um homem valente, mas dentro de casa ele era só um leproso. Lá fora ele é valente, mas dentro de casa ele tem as suas limitações, as suas dores. Dentro de casa ele não consegue esconder o que ele consegue esconder lá fora. E ela olha para ele e abre
a boca, sabe para quê, irmãos? Para trazer salvação para aquela casa. Aí você se pergunta, né? Como uma menina cativa, prisioneira, vai levar libertação para um homem que já era livre? Ela é prisioneira dele, ela é escrava. Mas ela não deixou as circunstâncias da vida, as adversidades, as lutas abalarem o seu coração. A situação que ela estava vivendo não abalou a sua fé. A situação que você tem vivido tem abalado a sua fé? Em qual cativeiro que você se encontra? Como você tem reagido aonde Deus te colocou? Será que esse seria o nosso comportamento na casa de Naamã? Será que nós também abriríamos a boca para trazer salvação ao homem que te fez mal? Como tem sido o nosso comportamento? Mesmo cativa, mesmo em meio a tudo isso, ela olha ele e ela se compadece, porque ela é curada de alma o suficiente para não deixar ter feridas em seu coração. Ela é curada o suficiente para entender que às vezes, mesmo em lugar adverso, em situações dolorosas, você não pode calar a sua voz. Tem situações na nossa vida, irmãos, que vão nos ferir, nos machucar, mas não podemos parar, não podemos nos calar nunca. Muitos além dessa menina foram levados cativos, centenas, milhares foram levados. Mas aquela menina foi escolhida de Deus. Entenda que você é escolha de Deus. Que Deus depositou sobre a sua vida um chamado. Sobre as suas mãos uma autoridade. E às vezes é só um posicionamento seu que falta para Deus começar a agir. Que tal abrir a boca aonde você está? Entre milhares de pessoas, Deus me escolheu e Deus te escolheu. Deus me levantou e te levantou. Entenda que você é a escolha de Deus para algo, irmãos, muito maior. Se levante, mulheres guerreiras. Se levantem, homens guerreiros. O medo, as circunstâncias, o meio onde você está, não podem e não vão te parar. Não vão nos parar. Levante, abre a boca, não pare, não desista. Por causa das circunstâncias, por causa da situação. Vocês lembram de Jó? Todo mundo conhece a história de Jó. O inimigo queria a adoração de Jó. Ele não precisava do dinheiro de Jó. O que ele ia fazer com o dinheiro de Jó? Ele não precisava dos filhos de Jó. Ele queria o coração íntegro de Jó. A adoração de Jó. Ele com certeza, quando ele tirou tudo, ele pensou, agora ele murmura, agora ele reclama. Eu tirei tudo dele, bens, filhos, saúde. Mas só que em meio à dor, no corpo ferido, ele se levanta e grita, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Mesmo com suas feridas, como essa menina estava, ele continua vivo. Saiba que Deus que guia a sua vida e Ele cuida da tua casa, irmãos. Ela vai abrir a boca naquela terra estranha, naquele lugar que seria o seu cativeiro. E ela vai falar de algo que queima em seu coração. Porque ela entendia que estava na Síria, mas ela não pertencia àquela terra. Ela sabia que ela era a menina de Israel. Escuta, essa luta, irmãos, não vai te matar. Essa circunstância não define você. Esse momento não vai definir a sua história. Você é a menina dos olhos de Deus. Aguenta, suporta o processo. Ela abre a boca. Versículo 3, ela diz, Oxalá
que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Quando ela fala isso, irmãos, ela está lembrando de tudo que Deus já fez. Então, diante das lutas, continue acreditando. E quando vier o desânimo, sabe o que você faz? Você continua acreditando e lembrando de tudo que Deus fez. Quando você achar que não dá mais, quando vier a vontade de parar, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, pelos seus, na sua casa. Lembre-se de tudo que você sabe, dos milagres que Ele já fez. Lázaro estava morto 4 dias. Ele chega e só uma palavra, uma ordem vem para fora e Lázaro sai com vida. 3 jovens na fornalha. Ele entrou lá e passeou com eles. Uma mulher que sangra 12 anos tocou na orla dele e foi curada na hora. Ele foi na sua casa e salvou a sua vida. Você lembra disso? Ele foi na sua casa e salvou você. Muitos foram curados, libertos, famílias restauradas, porque Ele foi lá. Então, irmãos, continue. Não pare. Você já se esqueceu de tudo que Ele fez por você? Das curas? De quantas vezes você disse que ia parar e não parou porque Ele te sustentou? Quantas vezes você disse que não ia mais, mas Ele te sustentou? Ele ainda faz milagre, irmãos. Não deixe as feridas te calarem, a enfermidade te parar, as circunstâncias, o meio em que você se encontra te desanimar. Ela fala para a esposa de Naamã o que Deus já tinha feito. Ela foi, sabe o que, irmãos? Ela foi o elo de Deus na vida de alguém. Essa frágil menina, eu imagino uma menina novinha, magrinha, na minha imaginação, mas ela foi usada tremendamente. Ela foi o elo de Deus na vida de Naamã, elo do amor, da bondade de Deus. E o detalhe é que era alguém que ela tinha todos os motivos para ser amargurada, mas ela preferiu ser elo da vontade de Deus. Você já parou para pensar que muitos que te feriram, que te magoaram, pode ter sido permissão de Deus? Para você ser o elo do amor de Deus? Para te usar como elo dele. Dias difíceis vêm, irmãos, para todos. Dias difíceis não é para deixar a família e sair correndo. Dias de tristeza não é para entregar departamentos. Dias difíceis não é para abrir mão de Deus. Dias difíceis é o Senhor te dizendo: está na hora de ser elo da minha vontade. Está na hora de ser visão de Deus. Está na hora de abrir a sua boca. Às vezes está difícil só porque você precisa se posicionar. Às vezes está difícil só porque você precisa falar aquilo que Deus te colocou lá para fazer. Também vemos aqui, irmãos, a provisão de Deus no cativeiro. O milagre de Deus. Dias difíceis não é para abrir mão. Ela nos ensina a não desistir, a não deixar os problemas nos calar, nos paralisar, nos desanimar. Ela entendeu que Deus a levou por um caminho diferente, mas não a abandonou. Às vezes, você só está sendo levado por um caminho diferente, mas é lá que Ele quer te usar. É lá que Ele quer você. É lá que Ele te colocou para ser elo. Ele tem um propósito, te fazer elo para a vida de alguém. Então, irmãos, floresça
na terra do cativeiro. Mas por experiência própria, ser cativo dói. Dói muito. Mas ser elo, irmãos, cura. Cura tudo. Quando você vê que você foi elo do amor de Deus, que você foi elo da misericórdia de Deus para salvar a vida de alguém, Ele cura tudo que você passou no cativeiro. Naamã vai até a casa do profeta, que o manda mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele volta curado para casa. E essa menina, ela vê os frutos da sua fé. Ela vê o milagre da sua fé. Essa palavra falou muito comigo, irmãos. Porque eu também fui cativa por 14 anos. Mas hoje eu vejo o milagre na minha vida. Hoje eu vejo o milagre na minha casa. Hoje eu vejo a minha família servindo ao Senhor. Por isso eu digo para os irmãos, ser cativo dói, mas ser elo cura. E ela vê o milagre da sua fé. Ela vê o Deus que honra a palavra dela. Mesmo em cativeiro, Deus tem compromisso com as palavras que saem da sua boca. Não é tempo de parar, irmãos. Não é hora de recuar. É hora de guerrear e vencer a batalha. Porque você até pode ter chegado nessa batalha como uma menina cativa. Mas uma coisa eu te garanto. Você vai sair como uma mulher cheia de autoridade de Deus. Porque você vai ver milagre acontecer. Você vai ter milagre para contar. Porque você não pode, mas Ele pode. Você não faz, mas Ele faz. Só lembre-se que o seu Redentor vive. E Ele não te desampara. Ele não te deixou. E você verá o que Deus fará na sua vida. Foi até aqui que Deus me deu, irmãos. Então eu digo uma coisa para cada um dos irmãos aqui hoje. Seja elo de Deus. Permita ser usado aonde Ele te colocou. Não questione. Você está ali por algum motivo. E Ele está cuidando de você. Só abra sua boca e seja elo da vontade de Deus. Porque Ele está cuidando de tudo. E na hora certa, Ele vai agir. Na hora certa, você vai ver milagre acontecer. Como essa menina que viu. Então, seja elo da vontade de Deus. Que essa palavra possa falar melhor ao coração de cada um aqui hoje. E que Deus possa continuar te usando e contando com cada um dos irmãos aqui. Eu agradeço a minha oportunidade.